abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Acho que esse está um pouquinho mais fácil. A ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa eu consegui decorar, hein? Sem cantar a música. Que é duro quando fala em Tiago, aí você tem que cantar aquela música toda, hein? Até chegar, né? Você tem que recitar todos os livros. Mas vai, Lucas, terceiro evangelho, lá no Novo Testamento, capítulo 12. Vamos ler alguns versos aqui. Eu vou começar com o verso primeiro, aí depois a gente pula lá para o 13. O verso primeiro diz assim, nessa versão: enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se, a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí a gente pula para o verso 13. E aconteceu que, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe replicou: homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Ali ganância, né? E aí ele passa na parábola 16, vou ler mais. E lhes propôs uma parábola: as terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou, olha aí: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa palavra é dura. Então, se é dura, é boa para nós. Mas vamos lá. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. Parecido. Meus amados, o capítulo começa, e a gente viu o verso 1, falando de que já estava formando multidão. E a multidão era tão grande a ponto de que eles se juntavam e pisoteavam umas às outras. Então Jesus já estava aí causando, né? Ele já estava chamando muita atenção, ao ponto do povo que, sem noção, já estava se pisoteando entre si, só para seguir o Senhor, né? E a gente sabe que muitos seguiam por todo tipo de coisa. A maioria seguia para obter benefício próprio, seja ser curado de enfermidade física, né? Seja, sei lá, ter alguma bênção ali. E poucos ainda entendiam o motivo de Jesus estar ali. E cá entre nós, não vou recriminar não, hoje a gente tem 2000 anos de estudo e de história, né? Fica um pouquinho mais fácil a gente entender essa situação. Agora imagina o cidadão tá lá com alguma enfermidade, aí ele escuta: tem um cara aí, tem um profeta, um rabino, aí
profeta, e o cara é até judeu, olha só, que está curando, é só chegar. Fiquei sabendo da história de uma mulher que tocou na roupa dele e parou aquele fluxo de sangue que já tinha mais de uma década que ela tinha, impura, aquela mulher. Que coisa, não sei nem como é que ela chegou lá perto dele, ninguém chutou ela, aquela mulher impura. Mas ele cura. Então o que eu vou fazer? Eu vou atrás disso. E aí, momento divertido, a gente passa lá para o verso 13, né? Eu estava meditando aqui. Eu acho que eu tinha tudo para ser o vacilão do cara que pede para Deus mandar o irmão dar o dinheiro da herança, né? Para os nossos dias atuais, que tal? Alguém ia chegar e ia falar assim: Jesus, só quero 6 números. Principalmente na virada, hein? E aí mexeu com quem estava quieto, né? Mas vai dizer que você não ia ter vontade de chegar para esse profeta, fala uma palavra boa para mim, né? E a palavra boa pode ser 6 números da mega, ou pode dizer outro caminho, aí não tem problema. Ou deve ter tido alguém que deve ter chegado e falado assim, e isso nem foi registrado, mas deve ter tido alguém e fala: faz aí essa pedra virar dinheiro para mim, que eu estou precisando pagar contas. Ele deve ter feito, não, deve ter acontecido. Mas Jesus sempre sábio. Vocês sabem que eu transmito aqui, eu estava olhando aqui, tem assim o Japão. O Japão, toda vez eu tenho que saudar o Japão, né? Tem queridos lá. É legal isso, né? O mundo internetico faz com que tem gente, acho que no Rio Grande do Norte aqui também assistindo. Isso é bem legal. E que sejam todos abençoados. Mas o rapaz vem e fala: Senhor, manda o meu irmão pagar a herança, dá a herança para mim. Tudo errado. Cá entre nós, tem algo muito errado aqui, porque a regra, já diria Arnaldo, era clara. Primogênito ganhava 2x, os restantes ganhava cada um a divisão ali, dividiam. Então, se ele está pedindo para o irmão dar dinheiro, é porque ele não é o primogênito, provavelmente. Então, ele não estava concordando em receber só 1x, vamos dizer assim, meio x, né? Ele queria receber 2x, provavelmente, também. E aí, ele vem e pede para Jesus. Agora, cá entre nós, que coisa insana é essa? Que ele chega para Jesus e fala: manda meu irmão me dar dinheiro. Pararam para pensar nisso? E sabe o que significa isso? Significa, além, claro, do interesse, né, escuso aí desse cidadão, significa que o Senhor tinha autoridade na terra para julgar. Então, de passagem, o texto bíblico mostra que o Senhor Jesus era uma pessoa importante ali na comunidade. Era um rabino. Ele estava constituído neste poder de ser juiz ou árbitro ou advogado. Só que o Senhor Jesus vem e fala, né? Fala não, do jeito dele, né? Ele mostra para nós que ele não veio para ser árbitro de intrigazinha véia da gente. Ele não veio para isso, né? E para que ele veio, se não cumprir a vontade do Pai? E qual era a vontade do Pai? Hoje nós celebramos isso, né? E todo mês nós vamos celebrar. Que coisa louca! Vamos celebrar a morte de Jesus. Que coisa maravilhosa! Olha só. Mas por quê? Porque ela tem um significado, né?
A morte teve um significado, principalmente no terceiro dia, então, em que ele demonstra para nós que venceu a morte. Venceu. Jesus, então, não veio para ser um mediador de questões materiais aqui. Podia ter sido, podia ter feito, mas ele não veio. Ele veio para ser uma bênção espiritual. Ele veio para nos capacitar espiritualmente. Nesse aspecto, né? Ele veio para cumprir a ordem do Pai, né? Mas quero dizer que ele veio para nos orientar espiritualmente. Não era de físico, não era isso, tá? E mais, Jesus, ele não veio para ser parcial. Concorda que esse cidadão, quando pede, manda o meu irmão que me dê uma herança, ele está querendo, na verdade, aliciar o Todo-Poderoso em seu favor e contra o outro, que provavelmente estava cumprindo a lei. E aí Jesus se esquiva. Por quê? Porque ele não vai tomar partido. Ele não vai tomar partido. E aí ele ainda vem e dá uma e fala: vocês têm que ter cuidado com a avareza, com a ganância. Tenham cuidado com isso. E eu vou além, né? Esse negócio da avareza ou da ganância é tão importante que ele ocorre num episódio do cara que vem pedir para o Senhor alguma coisa. O Senhor repreende, orienta, né? Nem repreendeu ali, mas ele orientou, mas tudo bem. Depois, no final, quando Jesus termina a fala dele, imagina a cara de tacho do cidadão, né? Hein? Tipo assim, ele no meio da multidão vem, sai, se destaca para pedir. E aí Jesus fala: cuidado com essa ganância. Mas vamos lá, não é? Jesus não queria ridicularizar ninguém, é óbvio. Mas o negócio é tão sério que, além disso, de ter um episódio narrado no texto bíblico a respeito, Jesus ainda prossegue e fala uma parábola a respeito do assunto. Então não era simples só dele dizer assim: bem-aventurados os que são não gananciosos. Não foi isso. Ele aproveitou uma oportunidade para corrigir rumos e ainda foi além e veio com a parábola. E se você ler a parábola, você vai ver que ela é razoavelmente clara. Ela é direta, ela não é ambígua, do tipo, construir celeiros seria, sei lá, orar 10 vezes. Não é isso, não. O cara queria construir celeiro mesmo, né? Mas vamos lá, seguindo. Aí eu queria, é óbvio que vocês gostam não, vocês sabem que eu gosto de trazer aprendizados, seja chibatada, seja massagem no ego. Mas e aí, neste primeiro momento, que eu nem comecei ainda na parábola, e a minha a determinação é eu falar da parábola, mas neste momento tem uma bênção muito grande aqui, destacada no texto, e que normalmente a gente não percebe. Lembra que lemos lá no verso 1, que era uma multidão, que chega um pisoteava o outro, uma multidão, alguns vão dizer que é 10.000 pessoas ou mais. Aí um maluco, posso nem chamar assim um maluco, tá? Não posso, já me chamei para o inferno. Mateus 5:22, né? Aí um cidadão vem no meio dessa multidão e fala: Jesus, ordena que meu irmão me dê a herança. Aí o que aconteceu? Jesus escutou. Diferentemente, aqui não fala que ele era o cego lá, o Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu gritei, você viu, né? Vocês viram, né? Agora,
que gritava: Jesus tem compaixão de mim. Não, esse aqui não fala que ele gritou. Um homem no meio, e disse um da multidão, disse-lhe. Lembrando que os discípulos estavam ali na primeira linha, vamos dizer assim. E aí na segunda linha que estava a multidão, de certa forma. E aí chega esse cara e fala: Senhor, né, Jesus, mestre, diz para o meu irmão me dar dinheiro. E aí o mestre escuta e ensina. E o que eu quero destacar aqui? Muitas das vezes a gente se acha, eu brinco, o cocô do mosquito que fez cocô no cocô do cachorro. Quem já se sentiu assim? Eu já. Não precisa se identificar não, vai. Né? Então você se acha o cocô do mosquito. E a gente vê aqui, por essa passagem, que até o cocô do mosquito é ouvido. Não, calma, que você pode ser ouvido. O seu clamor é ouvido. O Senhor ouve aquele gemido no meio da multidão. E o Senhor está te ouvindo. Bênção, né? Por outro lado, Ele está te ouvindo. E o que você está pedindo para Ele? Aí vem a chibata, né? O cidadão aqui pedia dinheiro. Ah, é proibido pedir dinheiro? Não. Qual é a intenção de você pedir dinheiro para o Senhor Jesus? Esse é o ponto. E aí, eu, Wesley, não sei qual é a sua intenção, mas Ele é onisciente, o Senhor. Então, Ele sabe qual é a sua intenção. E quando você leu lá os Salmos, você pediu inclusive para Ele esquadrinhar o seu coração, né? Então Ele sabe, você deu a abertura para Ele saber. E mesmo que você não desse, Ele ia saber, né? Mas você, quando você levantou a mão assim, você deu, sabe aquela história da autoridade? Você reconheceu a autoridade dele. E você já viu que Ele normalmente Ele não age assim do nada. Normalmente Ele espera realmente que aquele que reconheça a sua autoridade venha e o provoque, tá? É um jeito dele, né? Do Senhor. Mas às vezes Ele age, viu, também, do nada, aí cai uma bênção do céu aí para você, né? Mas vamos lá, não devemos, assim, o que a gente vê aí? Que o Senhor destaca essa questão da avareza ou da ganância. Em que sentido? É o desejo de ter por ter, o desejo de ter, o desejo de ter para mostrar que tem, o desejo de ter para se exaltar. Quem lembra do Senhor Jesus? Quem lembra do Senhor Jesus é boa, né? Do episódio, tá? Do Senhor Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, antes dele ser batizado, né? É antes dele ser batizado, um dos primeiros fatos, e ele é levado. E aí o que o tentador vem se aproveitar de todo jeito. Uma das tentações é na saciedade alimentar mesmo. Ele fala: transforma essa pedra em pão, porque a pedra parecia com pão naquela época, lá, naquele lugar, desculpa, não naquela época, né? Parecia com pão. E aí o tentador vem e fala isso, mas isso aqui, né, a gente sabe que tem muito mais que isso, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma outra, lá, por exemplo, Mateus 4, 8 e 9, ele fala assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto te darei. Ele não estava dando ali o reino dos céus, ele estava oferecendo o reino da terra: dinheiro, poder, glória, né? Então Jesus está alertando: se o
tinhoso. Até a mim tentou quanto a isso. Toma cuidado, igreja do Senhor. Porque ter poder é bom demais mesmo, tá? Não sei se você já teve. Você já teve a oportunidade de ter poder. E é muito legal, né? Faz isso, aí a pessoa faz. Ou às vezes você nem manda, né? Quando o poder assim dá chance do outro também assumir o poder, aí ele vem e já faz voluntariamente. Mal sabe você que ele está fazendo na intenção de ter o seu poder, né? Muitas das vezes. Mas vamos lá. Então é ruim. A avareza, a ganância é algo muito sério. Está lá, né? Nos 10 mandamentos, inclusive. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Está escrito: a casa do seu próximo, a mulher do próximo. Então, Jesus está chamando muita atenção, e esse tema é muito destacado no texto bíblico, muito destacado pelo Senhor. Por quê? Porque a gente tende a servir ao dinheiro, e não o dinheiro servir a nós, mas é o dinheiro ser o rei. Bom, na parábola, vamos lá, tem muita coisa interessante para a gente falar. Não sei se vocês notaram, mas o homem era rico. Um homem rico teve mais ainda abundância. Teve uma superprodução. Foi tipo o ano passado, né? Ele produziu, aí teve, e viu que a gente está com muito. A gente está sobrevivendo economicamente o país, por quê? Porque teve uma mega produção maravilhosa, abençoada, tá? Se não tivesse tido essa produção no agro, a gente já estava no buraco há muito tempo, porque não fizemos nada mais, né? Infelizmente. Mas vamos lá, a discussão não é economia. Muito menos política. O homem era rico e ele teve ainda mais. E se você prestar atenção no texto, esse homem não parece ser desleal. Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Tanto é que ele pensa: eita, teve uma produção bem maior do que o esperado. O que eu vou fazer com ela? Aí o desejo do coração dele é distorcido. Aí ele vem e fala: vou alargar lá meu celeiro, destruir o atual e construir um maior, para guardar tudo, para ao final eu dizer para minha alma: come, bebe, festeja, regala-te. Esse tema, esse comem, bebem, festejam, vocês já viram que não é só nesta passagem que está aqui no texto bíblico, tá? Mas, festejem, né? Mas isso aqui tem um conteúdo que a gente tem que entender, e que até hoje ele é impactante na nossa vida. Quem concorda que até hoje o nosso conhecimento, a nossa vida é muito pautada pela filosofia grega? Até hoje a gente cita Aristóteles, Sócrates, Platão, né? E tem um outro cara que chama Epicuro, que cerca de 200 anos antes de Cristo, ou seja, estava latente ali, tinha criado a teoria dele, do epicurismo. Ele trocou o bem pelo prazer e o mal pelo sofrimento, tá? Então, enquanto Aristóteles estava lá na discussão do bem e do mal, Epicuro estava na discussão de que não tem esse negócio de bem, o negócio é ser feliz, é ter prazer. E mais, o mal é o meu de sofrimento. Logo, a minha vida tem que ser o quê? Buscar o prazer o máximo possível e buscar diminuir o sofrimento. Ponto. E o que isso gera na pessoa? O egoísmo. Porque é para mim, eu tenho direito, eu sou filho do rei, logo eu tenho que ter tudo, eu sou filho do rei, logo eu sou um príncipe, né? E eu tenho que ter todos os bens, eu não posso sofrer. Aí chega no limite de que se está sofrendo, se tem alguma dor, alguma enfermidade, vai dizer que é porque não tem Deus, as distorções todas. Mas o Epicuro nem estava preocupado com Deus, né?
E aí é isso. Aí vai para o hedonismo, aquele negócio. Viram que tem toda uma teoria rolando no texto bíblico? Tem várias doutrinas ali da época, mas que até hoje, inclusive, se aplicam no texto bíblico. Quando você lê João, as cartas e o Evangelho, você vê que João estava combatendo o gnosticismo. Que droga desse gnosticismo, lá já em 40 depois de Cristo, 80, por aí. E até hoje, ele está na nossa veia, infelizmente. Aí. E tudo é esse conflito, tudo vem desse conflito do eu contra o da submissão ou da obediência, tá? E aí, vamos lá, mais, concorda que esse homem rico aparentemente fez tudo certo? Ele era o cara, ele era rico, então ele já tinha, né, conseguido a bênção, e mais, ele conseguiu mais. E aí quando ele conseguiu mais, o que ele fez? Sentou, identificou o problema, fez um planejamento e ia começar a executar. Eu estou vendo, o cara é um empresário mesmo. No mundo empresarial, ele deve ter feito lá um Kanban, que é tipo fazendo, feito, né? Ele deve ter criado lá o BSC, Balance Scorecard, e assim vai. É um coordenador de projetos, ele. E aí ele fez tudo certo. Só que Deus vem e fala para ele assim: tolo, insensato, essa noite pedirão sua alma, e esse tudo que você guardou vai sobrar para quem? E eu não sei se vocês já perceberam, já notaram na experiência de vocês, que normalmente quando tem uma empresa que tem dono, e o dono morre, a empresa vai para o fundo do poço. Já viram isso? Tem o Mega Blaster dono, aquele cara, o empresário, empreendedor, faz tudo, aí ele junta tudo, né? E iludido, sei lá, muitas das vezes, talvez, que vai, aí ele morre. Aí o que acontece? Tudo desanda, porque vem aquele cara lá do verso 13 e fala: Senhor, fala para o meu irmão me dá meu dinheiro, mais dinheiro. Começa a brigaiada e acaba, quebra, falência, um monte de vida prejudicada. Uma empresa, sei lá, de 10 mil empregados prejudicada. Por quê? Porque o objetivo exclusivo era o ter. Estava preocupado com as pessoas? Provavelmente não estava. Que hora que o homem rico falou aqui: eita, eu tenho muito, vou dividir um pouquinho, porque tem aquela viúva ali, vou ajudar. Tem aqueles órfãos, né? Tem um orfanato, vou ajudar. Não pensou em nenhum momento. E se você ver, tem um monte de eu, né? No texto. Ele vai dizer assim, ó: já sei, já começa aí, né? Eu já sei, é ele que sabe, o rico. Aí ele vem, cadê? Até perdi aqui. Propôs a parábola, já sei. Eu derrubarei os meus celeiros, eu construirei outros ainda maiores, eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim eu direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Eu. E aí tem mais, quer mais? Ó minha, que farei agora, pois eu não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: eis a afronta ao Senhor. Chegou no ápice. Assim direi à minha alma. De quem é a alma? É dele.
O Senhor não chega perto. É isso que ele está declarando. E por isso ele pode, inclusive, vender a alma. Hein? Que tal? Tem gente vendendo a alma. Porque acha que é dele. E aí a conclusão é, agora fica de boa. Né? E aí esta é a afronta. Porque até então, parecia muito belo o negócio. Sinceramente, ele era rico e ele sabia produzir mais. Um empresário, mega blaster, e tá bom. Tá tudo certo. Não estava, porque o desejo do coração dele estava desvinculado do que importa. E aí é óbvio que isso causa uma coisa muito estranha, né? Mas aí Jesus vem e fala que Deus chama ele de tolo, insensato. Em outra oportunidade, ele fala eu digo até que é assim, talvez seja menos afrontoso do Senhor dizer assim, não te conheço. Aqui, ele além de não conhecer, ele fala assim, você é tolo, insensato. Gente, preocupa com isso, vai. Eu já fico atormentado só de pensar na oportunidade do Senhor, na possibilidade do Senhor chegar e falar assim, Wesley, tolo, credo. E você acha que ele pediu a alma naquela noite para mandar para onde? Né? Não ia ter banquete para esse lugar que esse rico estava indo. E ele foi para o inferno porque é rico? Não. É pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico. Pelo contrário. Se fosse pecado, uns 30% aqui dessa igreja já estaria fadado ao inferno, tá? Porque ser rico, hein? Ganhar milhares de reais, você ganha mais de 1.000, né? 2.000 já é milhares, hein? Cuidado. Mas ele vem e ele destaca essa diferença, essa coisa estranha da riqueza material humana e a riqueza para Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 18, 19, todo mundo sabe, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então tem um jogo de loucuras aí. Na verdade, você não pode ser louco para Deus, você tem que ser louco para os homens. E aí, alguns destaques, ou aplicações práticas, já teve um monte, né? Mas vamos mais um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que perceber, já até falei, Tiago 1,17, toda boa dádiva vem de Deus. Já notou que quando é difícil, você lutou muito, estudou bastante, passou no concurso, sei lá, fez aquele processo todo de entrevista, não sei o quê, né? Porque as empresas privadas gostam, né? Você tinha que ter 20 anos de experiência em algo que só tem 10 de conhecimento, né? Tipo assim, 20 anos de experiência em Python, e o Python só tem 15 anos de existência. Tô brincando, tem mais, mas esse nível. Aí você passou, foi contratado, aí o que você faz? Eu consegui. Aí tipo assim, choveu, olha que bênção, né? Deus aí mandou a chuva aí para mim, que estava calor. Já viu como a gente tende a destacar os grandes feitos para a nossa destreza e os feitos irrelevantes, tudo bem, pode ser de Deus. É perigoso. Outra coisa que é óbvio, mas eu brinco, eu adoro os ditos dos antigos, né? Tem vários, né? E um deles é, para morrer basta estar vivo. Então, o rico estava lá pensando no futuro, e temos que pensar no futuro, tá? Temos que pensar. Só que ele não pensava que esse futuro poderia não existir, porque aquela noite a alma dele foi levada.
Então a gente tem que pensar no futuro, mas o presente é essencial, porque pode não haver futuro, né? Pode ser rico sim, dessa vida não levamos nada. Esse também, vovó também falava, né? Dessa vida a gente não leva nada, no máximo vai ficar lá no túmulo, e ainda vão arrombar o túmulo para tentar roubar, pode acontecer. Então, não leva nada dessa vida, não é esse o objetivo de acúmulo material que você tem que ter. Outra coisa também, nenhum tesouro compra salvação. Não vou ler aqui por causa do tempo, mas tem uma passagem em Atos 8, 18 a 22, que o Simão vai lá e viu que Pedro e os outros apóstolos estavam lá curando. Aí Simão chega, tem um monte de Simão, né? Dureza, né? Aí Simão chega para Pedro e fala assim: toma aqui esse dinheiro, me transmite aí esse poder. Aí Pedro, seu tolo, né? Nada a ver isso. Não compra, dinheiro não compra isso. Dinheiro pode pagar o tratamento médico, mas ele não compra saúde. O dinheiro pode pagar a viagem, mas ele não compra a felicidade, a diversão em si. O dinheiro pode pagar muita coisa, mas o negócio bom do negócio, ele não paga, porque é a gente que faz, ou melhor, é o Senhor, a boa dádiva do Senhor que vem para nós. E aí nós temos sim que entender o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Tem um projeto meio genérico, que eu posso dizer, aí dentre projetos específicos. Um dos projetos, não sei se você lembra, quando você vê o texto bíblico, é o Senhor falando que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas. Quer dizer que a minha salvação vai estar nas obras e que por isso eu vou agora fazer? Não. Quer dizer que por você ser salvo, você vai fazer as obras. É uma consequência normal. Então, o projeto de Deus pode passar por você, por exemplo, passar num concurso, pode passar por você ter o carro que você está sonhando, pode, mas há um projeto genérico de adoração ao Senhor, um projeto genérico de cuidar de órfãos, viúvas, de se você tem dinheiro, vê um pobre e não ajuda. Olha lá o que 1 João 3,17 fala. Ele diz assim, que quem tem e não ajuda, como permanece nele o amor de Deus? É dura essa palavra também, porque normalmente a gente tem e não ajuda. Ainda que, tá lá cheque especial, não sei o quê, mas você tem ali alguma coisa e vê e não ajuda. E aí é óbvio que o objetivo do texto de Lucas 12, da parábola do homem rico tolo, é dizer para a gente deixar de ser ganancioso, de ser avaro, deixar de ser egoísta. Egoísta. Deus se refere sempre à igreja, já notaram? Ele está falando da igreja, sempre, é sempre assim, igreja. Ele vem buscar quem? A igreja. Quando ele voltar, a igreja, o que é isso? São pessoas unidas, e não é uma multidão pisando uma na outra. Somos um coletivo. E aí no final a gente vira egocêntrico, né? A gente está tudo para nós, e a gente é estimulado a ter tudo para nós, ser tudo para nós. E aí o nosso objetivo não é ser o Senhor. O nosso objetivo é ser o mordomo. Ele veio e ensinou, eu vim para servir. Ele falou, e aí depois vem, sejam meus imitadores. A palavra é dura, né? Mas uma coisa é certa também. O arrependimento tem que ser imediato. E a gente tem que entender que a gente é pecador e tem que arrepender. E vou cair, e vai arrepender. Em algum ponto a gente é pecador, sim. Não vai dizer que não é, porque se você for. Vamos ficar de pé? Agora o negócio ficou bom, né? Porque fica mais rapidinho. Aí a gente tem que ser mais objetivo.
e concentrar, né? Mas vamos lá, ainda quero mais, tá? Quero dizer mais, está acabando mesmo. Uma brincadeira aqui, né? O rico, o que ele teve se não um perrengue chique, né? Qual o problema do rico? Ter mais dinheiro, olha só que coisa, que problema. Mas o perrengue chique, o perrengue chique não pode te separar do Senhor, tá? Fica ligado nisso, porque normalmente o perrengue chique vem, a gente dá um foco nesse perrengue, né? Esquece do que importa. E o que é que importa? Se não colocar Deus no negócio. De tudo isso que eu falei, tudo, um monte de coisa, o que a gente precisa? Se não colocar Deus no negócio. E no negócio não é só o negócio empresarial, é na sua vida. E quando eu digo sua, é minha também, é na nossa vida. Quem é o prioritário aqui? Quem é o primeiro? Quem tem que ser? Quem tem que estar direcionando a sua vida? Senão o Senhor. Esse é o objetivo. Essa é a nossa vida. E aí, você pode até pedir para Ele: Senhor, me dá 6 números. E Ele vai dar. Pode dar. Mas Ele sabendo que o movimento que você faz dentro de você é para exaltá-lo, engrandecê-lo e se submeter às ordens dele. Este é o nosso Senhor. E é um Senhor maravilhoso, porque Ele é Pai, Ele atende, Ele corrige. Ele corrigiu o nosso cidadão lá com o cidadão que passou por ridículo cá entre nós, mas só passou por ele mesmo, provavelmente pelo egoísmo e egocentrismo dele, porque o Senhor nem o repreendeu ali diretamente na frente da multidão. Ele só aproveitou a oportunidade e ensinou todos: cuidado com a avareza, cuidado com a ganância. Por quê? Porque Ele pede muito pouco da gente, que é o obedecer. Amém? Senhor, obrigado, Pai, obrigado mais uma vez. Eu sempre agradeço, só começo agradecendo mesmo, porque tudo que temos que fazer é agradecer pelas suas bênçãos, pelas suas maravilhas, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Senhor, esteja conosco, ajuda-nos, auxilia-nos, dá-nos sabedoria, muito mais do que conhecimento, dá-nos sabedoria, e a sabedoria divina, não é sabedoria humana, Pai. Esteja conosco, Pai, dá-nos saúde, dá-nos força, capacidade para que possamos romper em fé, para que possamos cumprir os propósitos que são designados para a nossa vida. Entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa alma, Pai, é tua, não é nossa. Faça a sua vontade, Pai, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco hoje e sempre. Sejam abençoados. Amém? Vamos bater palma para o Senhor? Amém.